novamente Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. A partir do verso 1. Diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa o povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E você diz amém? Feche os seus olhos. Jesus, nós te adoramos, nós reconhecemos a tua autoridade. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por todos os louvores que aqui foram entoados ao Senhor. O Senhor já falou através dos louvores, através, ó Pai querido, das palavras. Mas nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Por isso, nesse momento, nós queremos repreender todo tipo de pensamento que tem o intuito de tirar a nossa atenção da tua palavra. Fala conosco, Deus querido, por intermédio da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. Antes de iniciar, quero expressar a Deus a minha gratidão por essa grande oportunidade que Ele nos entrega de podermos estar juntos, louvando e engrandecendo a Jesus. Louva a Deus pela vida do pastor Juscelino. Deus abençoe a sua vida, pastor. Tenho certeza que aquilo que Deus confiou na sua mão continuará crescendo cada vez mais. Louva a Deus pela vida da pastora Elizabeth. Deus abençoe cada vez mais. Para quem não me conhece, meu nome é Victor, congrego na Assembleia de Deus Fama, no Parque Ateneu. Meu pastor é o pastor Ademir, pastora Thelma. De toda a minha congregação eu trago um abraço aos irmãos. Agradeço a Rafaela. Deus abençoe a Rafaela cada vez mais, meus amigos que vieram me acompanhar. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, Raíssa Mislene. Deus abençoe, irmão. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu era solteiro e Deus fez a obra. Agora voltei casado, para a glória de Deus. Aleluia. E casamento é uma bênção. Eu não sei porque o povo reclama, nem quero saber, pastor. Em nome de Jesus, não vou saber, porque casamento é uma bênção de Deus. Bem, Êxodo capítulo 3. A Bíblia diz que Moisés é chamado por Deus enquanto ele pastoreava por trás do deserto. E os irmãos conhecem a história. Moisés foge do Egito por assassinar um egípcio. Ele foge por medo de Faraó. Ele chega em Midian. Quando ele chega em Midian, ele se casa com Zípora. Moisés está vivendo uma vida tranquila. Em Midian, Moisés tem esposa. Em Midian, Moisés tem casa. Em Midian, Moisés tem emprego. Moisés está vivendo uma vida tranquila. Porém, no capítulo 3, a Bíblia diz que enquanto ele trabalhava, Deus o chama. Enquanto ele exercia a sua função de pastor, Deus o chama, porque Deus queria levantar a Moisés como um grande líder do povo. A Bíblia diz que Deus aparece em uma sarça que pegava fogo. Quando Deus aparece em uma sarça que pegava fogo, Moisés se aproxima. Quando ele se aproxima, ele ouve uma voz que dizia: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Deus entrega uma mensagem para Moisés. A mensagem que Deus entrega para Moisés é uma mensagem simples, curta, porém objetiva. Eu repito, a mensagem que Deus entrega para Moisés é simples, curta e objetiva. E qual a mensagem que Deus entrega para Moisés? Deixa o meu povo sair para sacrificar a mim no deserto.
prega para Moisés ministrar a Faraó. Êxodo capítulo 5, a Bíblia diz que Moisés e Arão estão diante de Faraó. Moisés ergue a voz e prega aquilo que Deus mandou: deixa o meu povo sair, para que sacrifique a mim no deserto. A Bíblia diz que quando Moisés prega a mensagem que Deus colocou no coração dele, Faraó responde. E a resposta de Faraó é: quem é o Senhor para que eu deixe o povo sair? Quem é o Senhor para que eu deixe o povo sair da terra? Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei o povo ir. Em outras palavras, Faraó estava olhando para Moisés e estava dizendo: eu não conheço o seu Deus, eu não respeito o seu Deus, eu não obedeço o seu Deus, e não farei aquilo que ele ordena. A Bíblia diz que após a pregação de Moisés, Faraó se enche de fúria, e a Bíblia diz que ele começa a punir o povo hebreu. E aqui eu entro na mensagem. Em primeiro lugar, a fúria contra quem obedece. A Bíblia diz que Moisés prega para o povo, e quando Moisés prega para o povo, Moisés recebe do povo a fé deles. Moisés prega para o povo, e quando Moisés prega para o povo, a Bíblia diz que o povo acredita no que Moisés estava pregando. Porém, a Bíblia diz que quando Moisés prega para Faraó, o resultado é contrário àquilo que ele estava esperando. Porque enquanto ele prega para o povo acredita. Mas enquanto ele prega para Faraó, o resultado é contrário. Faraó olha para Moisés e diz: Moisés, o povo é grande demais. Moisés, o povo é forte demais. Moisés, esse povo é numeroso demais. Mas mesmo sendo um povo grande, mesmo sendo um povo forte, é um povo preguiçoso demais. E por eles serem um povo preguiçoso, eles acreditam nessa história de que Deus os chama para sacrificar no deserto. Mas vamos fazer o seguinte: dobrem as cargas dos hebreus. Não entreguem mais aos hebreus palha para eles fazerem tijolos. Que agora eles saiam, busquem a palha, voltem, façam o tijolo. E detalhe, que eles continuem cumprindo com a mesma quantidade que eles realizavam quando antes nós os ajudávamos. O povo é punido por simplesmente acreditar. O povo é punido por simplesmente crer na promessa que Deus havia falado. O povo é punido por simplesmente crer que Deus tinha uma promessa, que Deus tinha uma terra prometida. É nesse momento em que você se pergunta: por que eu perdi o meu emprego? Simplesmente por acreditar que Deus iria melhorar o meu salário. Por que eu perdi o meu emprego? Simplesmente por acreditar que Deus tinha uma função melhor para me entregar. É no momento em que você se pergunta: por que eu perdi o meu namoro? Simplesmente por crer que Deus tinha uma pessoa especial para mim. Por que eu perdi o meu noivado? Simplesmente por crer que Deus tinha uma família abençoada para me entregar. Por que eu não recebo mais oportunidade para pregar? Por que eu não recebo mais oportunidade para cantar? Simplesmente por ter acreditado que Deus tinha uma obra para fazer através da minha vida. Por que eu não sou mais convidado? Por que eu não sou mais chamado? Por que eles não me recebem mais em certos lugares? Simplesmente por acreditar. Por quê? Moisés prega para o povo, e enquanto Moisés prega para o povo
crê que Deus tem algo melhor. O povo crê que Deus tem uma terra prometida. O povo crê que Deus os libertaria da escravidão. Porém, enquanto o povo crê, Faraó ergue a voz e diz: açoitem o povo e dobrem as cargas dos hebreus. Porque quando nós resolvemos acreditar nas promessas que Deus nos fez, quando nós resolvemos acreditar e obedecer a Deus, a fúria do inimigo se levanta. Daniel capítulo 3, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante de uma estátua que Nabucodonosor havia levantado. A Bíblia diz que ele entrega uma ordem: quando vocês ouvirem o som dos instrumentos musicais, vocês hão de se prostrar diante da estátua que eu levantei, e se vocês não se prostrarem, serão lançados em uma fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que os instrumentos soam, todo mundo se prostra, porém ficam 3 em pé. A Bíblia diz que chegam diante de Nabucodonosor e começam a dizer: rei, o Senhor disse que era para todo mundo se prostrar, porém tem 3 jovens que permaneceram em pé. O rei diz: traz eles aqui. Quando os jovens estão diante de Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele começa a dizer: eu vou entregar para vocês uma nova chance. Eu vou fazer os instrumentos soarem de novo, para que vocês se prostrem. E eu imagino aqueles jovens olhando para Nabucodonosor e dizendo: pode fazer os instrumentos soarem de novo, pode todo mundo se ajoelhar de novo, mas nós permaneceremos em pé. A Bíblia diz que Nabucodonosor ergue a voz e diz: aquece a fornalha 7 vezes mais. Pode aquecer, mas nós não nos prostraremos. Pode aquecer, mas apenas diante do nosso Deus nós nos ajoelharemos. Pelo simples fato de serem fiéis ao Senhor, pelo simples fato de obedecerem a ordem, apenas diante do teu Deus prestarás culto. Eles são lançados em uma fornalha de fogo ardente, porque a fúria do inimigo se levanta quando nós acreditamos na promessa do Senhor. Daniel capítulo 6, a Bíblia diz que os inimigos de Daniel se levantam contra ele. Por quê? Porque os inimigos de Daniel sabem que Daniel se ajoelha para orar. Os inimigos de Daniel sabem que Daniel abre a janela, se ajoelha e ora diante de Deus. A Bíblia diz que eles se levantam contra ele, fazem o decreto e começam a dizer: durante o período de 30 dias ninguém poderá se ajoelhar a não ser diante do rei Dário. Eles levam esse decreto diante de Dário, e Dário se sente como Deus. Ninguém vai poder se prostrar a não ser diante de mim. Ninguém vai poder se prostrar a não ser diante da minha presença. A Bíblia diz que ele sela o decreto. E a Bíblia diz que quando Daniel fica sabendo que o decreto havia sido selado, a Bíblia diz que ele vai para o seu quarto, se ajoelha e começa a orar. Eu imagino alguém olhando para Daniel e dizendo: Daniel, mas se você se prostrar, a cova vai ser aberta. E Daniel dizia: mas mesmo assim eu vou continuar orando. Eu imagino alguém olhando para Daniel e dizendo: Daniel, mas o decreto foi assinado. E Daniel dizia: mas eu vou continuar orando. Eu imagino alguém olhando para Daniel e dizendo: Daniel, mas você vai ser lançado na cova dos leões. E Daniel respondendo: antes ser lançado na cova com Deus do que no inferno longe de Deus, eu vou orar.
Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós acreditamos nas promessas do Senhor, a fúria do inimigo se levanta. Mas quanto mais a fúria se levanta, mais Deus estende a sua mão para guardar o seu povo. Êxodo capítulo 5, enquanto a fúria de Faraó se levanta contra o povo hebreu, Deus ergue a voz para dizer: eu vos libertarei. Daniel capítulo 3, enquanto a fúria de Nabucodonosor se levantava contra Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que Nabucodonosor está no seu trono e ele começa a olhar para dentro da fornalha e de repente ele começa a dizer: por acaso não lançamos 3 jovens? Pois eis que agora eu vejo 4 homens e o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Daniel capítulo 6, quando a fúria dos inimigos de Daniel se levantam contra ele, a Bíblia diz que ele é lançado na cova dos leões. Porém no dia seguinte, o rei Dário se aproxima da cova e eu imagino ele pensando: Daniel foi estraçalhado, Daniel foi devorado, Daniel foi comido pelos leões. De repente ele se aproxima da cova e diz: Daniel, o teu Deus teve poder para te levar às fúrias dos leões. E Daniel ergue a voz e diz: viva, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca do leão e eu estou vivo, vivo, vivo. Porque quanto mais a fúria se levanta contra aqueles que acreditam, quanto mais a fúria de Satanás se levanta contra aqueles que obedecem, mais Deus estende a sua mão para nos guardar. Deus está dizendo para alguém: ainda que a fúria se levante, ainda que Satanás se levante, ainda que o inimigo se levante, as minhas promessas não morrerão. Porque quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem arderá chama sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Deus está dizendo para alguém aqui: não desista. Que a fúria do inimigo se levante contra ti, não desista. Ainda que a fúria de Satanás se levante contra você, não desista. Porque quanto mais a fúria do inimigo se levanta, mais Deus estende a sua mão para guardar os seus. Sabe de uma música que eu me lembro? E se eu cantar, eu quero que você cante comigo. Ai, não vai não. Então eu não sei. Vou deixar para cantar no final. Em segundo lugar, a dependência de quem obedece. O povo é punido por crer em uma promessa. O povo é punido por acreditar em uma promessa. A Bíblia diz que o tempo passa. Quando o tempo passa, a Bíblia diz que Moisés volta para diante de Faraó. Mas agora Deus não vai mais pregar para Faraó. O tempo passa e agora Deus vai fazer sinais diante de Faraó. Agora Deus não vai mais falar, Deus vai fazer. Êxodo capítulo 7, verso 8, a Bíblia diz que Deus manda Arão tomar uma vara sobre as suas mãos e lançá-la no chão, para que essa vara se transforme em serpente. Deus faz o primeiro sinal. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 7, verso 19:
Deus manda Arão estender as suas mãos para as águas do Egito, para que elas se transformassem em sangue. Esse é o segundo sinal de Deus. Moisés está debaixo de uma vida de obediência, mas Moisés também está debaixo de uma vida de dependência. Moisés está debaixo de uma vida de dependência, mas Moisés também está debaixo de uma vida de obediência. Para que os sinais fossem realizados, Moisés teria que obedecer e depender de Deus. E eu não sou de fazer isso, mas eu quero que você saia daqui gravando isso. Por isso eu quero que você repita isso após mim: a obediência. Mais forte: a obediência e a dependência caminham juntos. Não tem como eu obedecer a Deus se eu não dependo dEle. Não tem como eu depender de Deus sem obedecer a Ele. João capítulo 15, verso 5, a Bíblia diz que Jesus pregava para os discípulos, e enquanto Ele pregava, Ele dizia: porque sem mim nada podereis fazer. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você pode até fazer, mas se você não depender de mim, vai dar errado. Você pode até depender de mim, mas se você não me obedecer, vai dar errado. Porque a obediência e a dependência caminham juntos. É por isso que muita gente é presa. É por isso que muita gente está presa em um trabalho sem futuro, porque vive orando para Deus, dependendo de que Deus melhore o seu salário, dependendo de que Deus melhore a sua vida financeira, dependendo de que Deus lhe entregue um cargo melhor. Mas quando Deus olha para ele e diz: sai do Instagram na hora que estiver trabalhando, sai do WhatsApp na hora que estiver trabalhando, para de ficar fazendo toda hora pergunta sem tentar responder antes. Quando Deus manda fazer algo, Ele não quer fazer, porque quer apenas depender daquilo que Deus pode fazer, mas não faz aquilo que Ele manda você fazer. É por isso que tem muita gente presa em um casamento frustrado, porque vive orando, pedindo para Deus abençoar a sua vida conjugal, abençoar o seu casamento, mas quando Deus olha para a pessoa e diz: volta a fazer aquilo que você fazia antes, volta a se arrumar um pouco mais, volte a cuidar como você cuidava no início, não quer fazer, quer apenas depender naquilo que Deus pode fazer, mas não faz aquilo que Ele manda você fazer. Por isso que muita gente é presa dizendo: Deus aumenta a minha congregação, Deus manda músicos para a minha congregação, Deus manda gente para somar com a minha obra. Mas quando Deus fala: faz evangelismo, chama gente, intercede por gente, ora por gente, não quer fazer, porque quer apenas depender naquilo que Deus pode fazer, mas não faz o que Ele manda você fazer. Moisés está tão dedicado em obedecer, Moisés está tão dedicado em depender de Deus, que quando Deus olha para Moisés e diz: Moisés, joga a vara no chão para que ela se transforme em serpente, eu imagino Moisés olhando para Deus e dizendo: Deus, eu vou obedecer, eu vou jogar a vara no chão, mas eu dependo do Senhor para que ela se transforme em serpente. Quando Deus olha para Moisés e diz: Moisés, estende as tuas mãos sobre as águas do Egito, eu imagino Moisés dizendo: Deus, eu vou levantar as mãos, eu vou obedecer, mas eu dependo do Senhor para que isso aconteça. Quando Deus diz: bate a vara no chão,
chão, para que do pó surja piolho. Eu imagino Moisés dizendo: Deus, eu obedeço, mas eu dependo do Senhor. Deus, eu vou depender do Senhor, mas eu também vou obedecer. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu não quero só a tua obediência, eu quero a tua obediência encharcada de dependência, porque quando você obedece e depende, eu entro na tua casa com provisão, eu entro na tua família com cuidado, eu entro no teu trabalho, eu entro na tua congregação, eu faço acontecer. Deus está dizendo: eu não quero só a sua obediência, eu não quero só a tua dependência. Enquanto você obedece, você depende de mim. Enquanto você depende de mim, você me obedece. Em terceiro lugar, e aqui eu finalizo, Deus está, em terceiro lugar, a promessa sobre quem obedece. Deus promete uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que o resultado da obediência do povo hebreu era uma vida sem escravidão. O resultado da obediência seria uma vida sem humilhação. Eu falei para vocês a respeito do peso da obediência, mas agora eu quero falar para vocês o resultado da obediência. A Bíblia diz que o resultado da obediência do povo hebreu seria uma terra sem escravidão, uma terra que mana leite e mel. O resultado da obediência seria uma vida sem humilhação. Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que o resultado da decisão de Adão e Eva é a expulsão do jardim. O resultado em 2 Samuel capítulo 12, o resultado do adultério de Davi foi a morte não sair da sua própria casa. O resultado da traição de Judas o leva ao suicídio, porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas há uma diferença. Há uma diferença para aqueles que obedecem. Há uma diferença para aqueles que acreditam. Porque enquanto para aqueles que desobedecem a Deus, o salário do pecado é a morte, para aqueles que acreditam no Senhor, o dom de Deus é a vida, e a vida com abundância. O resultado da obediência de Abraão gera uma grande nação. O resultado da obediência de Daniel faz Nabucodonosor se prostrar. E o resultado da obediência da igreja é o céu, é o arrebatamento, é o arrebatamento. Jesus está dizendo: eu tenho muito mais para quem me obedece. Quero convidar a minha esposa para cantar um hino com a permissão do pastor. Deus está dizendo para alguém: o resultado da tua obediência vai além do que as coisas dessa terra. Deus está dizendo para alguém: o resultado da tua obediência vai além do que uma vida próspera sobre essa terra.
O resultado da tua obediência vai além do que uma vida cheia de bênçãos, de riquezas. O resultado da sua obediência te leva para a glória, te leva para o céu, te leva para caminhar junto com o Senhor Jesus, te leva para andar em ruas de ouro, em muros de jaspe. O resultado da sua obediência. Fique de pé.